Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, o nosso 11º podcast. Essa temporada tá incrível. Para quem não me conhece, meu nome é Nathalie Loyola. Eu sou nutricionista e host do podcast. Estou aqui com ela, minha irmã, sócia querida. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Loyola, para quem ainda não me conhece. Nós duas fazemos um projeto aí que se chama Sem Dietas. Então, muito aqui você vai aprender não só sobre nutrição, né? Porque no fundo, todos nós sabemos um pouquinho sobre o que comer, mas aqui você vai aprender também o porquê comer, como comer, com quem comer, e é por isso que a gente tem essa filosofia do sem dietas. Afinal, iremos comer o resto da vida, né? Com certeza. E hoje nós estamos com uma convidada que ela é muito especial, porque ela me conhece desde a época que eu nem era nutricionista, viu, gente? Já denunciei a minha idade aqui. Nós somos amigas há muito tempo. E olha só que coincidência. Ontem eu fiz o TBT do Pão de Queijo de uma emissora que foi aonde eu a conheci, né? Então eu tô aqui com ela. A gente vai falar de um assunto que tá bem. Será um assunto polêmico? Não sei. Quando eu falei nas redes sociais desse assunto, muitas pessoas falaram: ah, eu gosto, eu não gosto, que é a constelação familiar. Mas antes, eu vou dar o currículo dela, porque ela é assim, primeiro é um prazer ter ela aqui, porque ela é uma amiga super querida, de longa data. Ela trabalhou 12 anos numa emissora de televisão durante muito tempo, como psicóloga. Ela é psicóloga clínica, consteladora e hipnoterapeuta, é isso? Isso mesmo. Adriana Limeira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Muito honrada de estar aqui falando um pouquinho aí sobre a constelação, sobre a terapia, como isso pode estar auxiliando a gente a se sentir melhor conosco mesmo, né? Com certeza. E tem aquela frase clichê, né? Todo mundo precisa fazer terapia na vida. E as pessoas falam, se você não fez, faça, que isso vai mudar a sua vida. E antigamente, quando se falava de terapia, falava, eu não preciso, porque eu sou ótimo. Aí, olha como o mundo mudou radicalmente, né? Sim. Por isso que meus pais falavam isso. Ah, pra quê? Você não precisa fazer terapia, você é ótima. Sim. A pandemia acabou mostrando isso, né? Como é imprescindível a gente cuidar da nossa saúde mental, né? A gente cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque tudo começa a maneira como a gente pensa, né? A nossa mente é a cabeça de tudo. Né? Dependendo da forma como que a gente pensa, né? A gente pode usar os nossos pensamentos, a nossa mente como ser a nossa melhor amiga, a nossa pior inimiga. E muita gente não tem essa consciência, né, Nath? A gente nasce, a gente aprende a andar, a escrever, a falar, mas usar os nossos pensamentos, usar as nossas emoções, a gente não aprende. A não ser se a gente vai fazer uma terapia, se a gente vai fazer, participa de algum curso de imersão, e aí a gente começa a perceber, né? Como que eu tô me lidando comigo mesmo, com as minhas emoções, como eu tô me relacionando com as pessoas, que lugar que eu tô ocupando, né? Então, o autoconhecimento serve para isso. E a pandemia foi isso, né? Se autoconhecer ou se amar o seu diário, né? Que às vezes a pessoa não quer olhar muito pra dentro, Exatamente. Né? Vamos só aqui fora que tá bom. É que eu acho que vale muito a questão do autoconhecimento, não é fast food, né? 5 minutos está pronto. Não. Na verdade, é um mergulho profundo dentro de nós mesmos e isso vai atualizando, né? Eu brinco com os meus pacientes que de tempos em tempos é sempre muito bom a gente, do mesmo jeito que a gente não atualiza o software do celular, a gente também precisa fazer essa atualização da nossa identidade, né? Porque há 5 anos atrás eu, por exemplo, eu era uma pessoa com uma ambição, com uma crença, com repertórios emocionais de 5 anos atrás. E conforme você vai estudando, se conhecendo, passando mesmo pela vida, você vai entender um pouquinho sobre os padrões, né? Os padrões que a gente vive, que assim como na natureza existem padrões, nós também no comportamento existem padrões, né? Até mesmo do que a gente passa, do que a nossa família passa. E quando você consegue dar esse zoom out, vamos dizer assim, e olhar para sua vida como se você estivesse olhando um personagem, você começa a ver o quanto as questões se repetem. Né? Eu acho que tem tudo a ver com a constelação. E como tem muita gente aqui, a gente trabalha muito a mente das pessoas. Até porque a gente gosta muito de falar sobre crenças, porque querendo ou não, comida também é muito sobre crenças, né? A começar por aquelas coisas do, tem que comer, tem que raspar o prato.
a uma crença, Uhum. né? Então, a gente trabalha muito essa questão de crenças, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a constelação. Uhum. Então, a constelação familiar é uma terapia breve, que é realizada em uma sessão e ela pode ser feita individual ou pode ser feita em grupo. E ela foi criada pelo Bert Hellinger, né? A constelação ela já existe há mais de 50 anos, né? De uns 20 anos que começou a ser mais desenvolvida aqui no Brasil. E o Bert Hellinger, ele teve uma experiência, ele passou muito tempo em grupo, né? Numa tribo Zulu, e aí ele percebeu, pelas vivências, que existiam padrões que se repetiam. Então, por exemplo, se o cacife, o vô do cacife foi mordido de picada de cobra, então o filho também era, o neto também era. Então, ele começou a observar esses padrões que se repetem. Então, a constelação familiar é uma terapia que a gente observa o peso que a gente carrega da nossa ancestralidade, né? A ciência já mostra hoje que a gente não herda só a cor dos olhos, a cor do cabelo, valores, crenças, como você falou. A gente herda também as alegrias e principalmente as dores dos nossos antepassados. Ah, Adriana, mas eu não tive contato com meu avô, com meu bisavô. Mesmo a gente não tendo contato, a gente tem fios invisíveis que unem a gente, né? Então, a constelação familiar, então a gente tem um olhar, né? Esse olhar, então, por exemplo, quando eu olho para vocês duas, então eu sei que atrás de vocês tem os avós, os bisavós, os tataravós. Então, assim, existe uma lealdade familiar. Né? Então, o que o Bert Hellinger ele observou? Que existem as leis do amor, né? Então, assim, existe o pertencimento. Então, o primeiro grupo que a gente faz parte é a nossa família, né? Como a Nath comentou. Então, assim, hoje, as terapias, até por conta da pandemia que a gente começou a falar, então as pessoas perceberam como é importante cuidar da saúde mental. Hoje é mais fácil, tem vários tipos de terapias, né? Mas vamos pensar na época dos nossos avós, dos nossos avós, bobear dos nossos pais, os avós, bisavós, muitas coisas eram tabus, não era falado. Então, por exemplo, se nascesse alguém deficiente, não era falado. Se tinha algum aborto da família, alguma morte, não era falado, algum assassinato, algum suicídio, isso não era falado, né? Então, existiam essas exclusões. E aí, o que o Bert Hellinger observou? Que essas exclusões, porque existe um amor inconsciente que a criança tem, que o sistema familiar tem. Então, outra pessoa do sistema vai reproduzir na outra geração aquele que foi excluído. Então, por isso, assim, muitas vezes tem coisas que estão acontecendo hoje na nossa vida que a gente não consegue resolver, né? E justamente porque existe essa lealdade, essa fidelidade, que é algo maior que une a gente ao nosso sistema, né? Então, ele observou que existe essa lei do pertencimento. Então, por isso que às vezes é difícil a pessoa, às vezes, emagrecer, né? Primeiro, como você comentou, então, a alimentação, ela também é uma forma de demonstrar amor. Sim. Né? Então, muitas vezes, a pessoa no domingo, toda uma família toda se reúne, né? Às vezes você até quer manter lá o corpito, mas aí fica aquela dificuldade, como eu vou dizer não, fiz esse bolo, né? Então, existe esse padrão que aí a pessoa não consegue, às vezes, emagrecer, ou às vezes não consegue prosperar, não consegue ter um relacionamento, às vezes até mesmo uma doença que a pessoa acaba repetindo por esse padrão inconsciente de estar no sistema. É como, por exemplo, se eu inconscientemente, tá, meninas? Se eu não conseguir emagrecer, então eu não vou ser aceita aqui no meu sistema familiar, né? Então, se todas as mulheres do meu sistema familiar não tiveram êxito no relacionamento, então eu também não vou ter, né? E aí a constelação vem para quê? Para justamente a gente quebrar isso, porque é algo inconsciente, né? Essa programação. Que a gente pode sim, mas quebrando, trazendo o amor, o sucesso, um novo comportamento, né? Então, a constelação familiar, ele tem esse olhar, né? Então, primeiramente, nessa questão do pertencimento, que o primeiro grupo que a gente pertence é a nossa família, né? Mas depois disso, existe outros, né? O grupo... A família que a gente forma, o grupo da academia, o grupo do trabalho, e todas as relações, existe leis que emergem, né? Então, não é só os nossos pais, os nossos avós, os bisavós que excluíam
Sim. a gente também exclui também. E outra coisa, né, que eu acho que é importante. Toda vez que eu falo muito isso, eu sou quase uma terapeuta. Eu tô saindo da Você tá vindo pra nutrição. minha área. Eu tô- Entendendo. Mas é porque, querendo ou não, é aquela história, né? Eu acho que, lógico, num primeiro momento, tanto eu quanto a Ana também faz muito essa parte terapêutica junto com os pacientes. Porque, querendo ou não, às vezes, se a gente tá ali vendo que o paciente passa 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 3 anos e a pessoa não tá conseguindo, tá patinando, é porque inconscientemente Sim. tem uma crença ali que tá impedindo ou permitindo demais essa pessoa. Não, e pode ter a melhor dieta, o melhor Sim. suplemento. Eu falo, gente, suplemento sozinho não faz verão, né? Sim. Você pode tomar a melhor dieta, ter a melhor dieta, o melhor tudo, mas se você se sabota, né? Quando você falou de proteção, pertencimento, a gordura, vamos olhar a carne, né? Sim. Quando você compra uma picanha, por exemplo, o que ela tem? A primeira parte é o quê? É uma capa de gordura, que faz o quê? A proteção da carne. Então, a gordura, corpo, ela é uma proteção para nós. Aí você fala assim, mas peraí, eu não quero ter gordura para me proteger. Não, sim, porque a gordura no inverno, Esquenta. ela te esquenta. Então, Aquece. ela é importante. Sim. Não tô falando... Ela tem uma função. Ela tem uma função. Sim. Mas se essa gordura está disfuncional, né? Está demais, vou dar um exemplo, a gente às vezes pega pacientes com 48, 50%. Então vamos pensar no nosso corpo. Nosso corpo é 50% água. Pô, você tem 50% gordura? Errou, né, tá? Então, eu sempre falo, quando pega essa repetição, eu falo, será que você não tá se protegendo demais de algo inconsciente? Às vezes, porque quando eu era pequeno, minha mãe falava para eu não comer. Não, vou dar um exemplo meu. Olha, vou abrir meu coração aqui para vocês. Hora do divã. Hora do divã, já estou com a psicóloga, meu Sim, Deus! tá vendo? Gente, a Nathalie não perde uma consulta grátis. Agora minha vida vai... Gente, já vou expor. Expose it. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, minha mãe sempre falava, você vai comer de novo? Porque eu sempre fui uma criança super acima do peso. Sempre assim, lutando. E aí, quando você cresce, você fala, não, agora eu posso comer. Mas quando, lá, se a gente puxar a ancestralidade lá, né, um pouquinho, a minha avó também falava isso pra ela, né? Mas então ela tá errada porque ela tá repetindo o padrão. Não, porque é inconsciente. E não é porque ela quer o meu mal. Pelo porque contrário. a pessoa comia demais mesmo. Porque, Não, e também- porque eu tenho um problema muito sério. Eu amo bolo. Bolo de tomar café. Meu sonho era ter uma lojinha de bolo. Então, eu comia, tipo, você vai Sim. comer, criança vai comer, e até hoje eu adoro comer bolo. Mas assim, moderadamente. Só que o que eu quero dizer é que às vezes, inconsciente, você vai usar ali como fuga. E até eu tava lendo um livro, e no livro tava falando assim, as emoções que você não resolve será a sua doença amanhã. Separar faz total sentido. Por isso que a gente fala, emoções mal resolvidas vai virar comida. Por quê? Porque a comida é o quê? Comfort food. Sim. Você... Não, e as pessoas também, eu acho que hoje em dia, com essa questão das redes sociais, as pessoas têm muito acesso à informação, mas nem sempre informação de qualidade. Então, hoje, se fala muito da questão, para de fumar, para de beber, como são vícios e são, tá ok? Não tenho o que questionar. Mas um vício que as pessoas não estão olhando é a comida. E o vício, vale lembrar, gente, não existe vício em açúcar, tá? Porque importante. eu gosto Vai ser flopada agora. Não, por que eu gosto de explicar? Tudo Olha, quando a ela gente ela fala... vai postar lá, que ela vai ter provas contra Tudo você. quando a hein? gente fala sobre vício, por exemplo, vamos supor, cocaína. Cocaína não é algo que você usa e vicia a Adriana, mas não vicia a Nathalie. Não, é uma droga de abuso. Sendo uma droga de abuso, vicia ela, vicia a Nathalie, vicia o Gabriel, vicia qualquer pessoa. E isso é caracterizado uma droga de abuso. Quando a gente olha para o açúcar, não existe pessoas que não são viciadas em açúcar? Sim. E consomem. E consomem. Sim. Então, só aí a gente já mostra que não é o que vicia. O que vicia, quando a gente fala de comida, é a sensação. Então, o que vicia é o hábito. Vou dar um exemplo. Você briga com o seu chefe. Aí você fala assim, ai, queria alguma coisinha pra me confortar, né? Hoje eu vou comer um chocolate porque eu mereço. Aí você come chocolate. Fez isso uma vez, ok. Só que se você torna isso
um hábito recorrente, repetiu, formou uma nova sinapse. E esse se tornou o seu novo repertório comportamental para lidar com brigas de chefe. Porque aqui, a Adriana vai falar melhor sobre isso, mas na nossa cabeça é como se a gente tivesse várias caixinhas. Então, ela pega essa caixinha, como lidar com a comida? Tem aqui armazenado. Como lidar com o dinheiro? Tem aqui armazenado. E a gente tende a ter esse padrão comportamental em todas as áreas. Sim. É difícil você chegar e falar assim, sou compulsivo na comida, mas eu sou super organizado no dinheiro. Difícil. Porque a gente tende a lidar da mesma forma em todas as áreas da nossa vida. Fala um pouquinho de vício, Dri, porque eu Sim. acho que é muito Pertinente, né? muito pertinente. Na verdade, assim, nós temos necessidades básicas de comer, de beber, de se vestir, de estar bem, não é? Então, quando a gente percebe que quando é um vício, né? Quando não tem esse equilíbrio, né? Então, todo vício, ele está mostrando algum desequilíbrio, né? Então, por exemplo, a questão da alimentação, né? Você falou do doce, né? Então, tem algumas pessoas que canalizam suas emoções sem perceber na comida, na bebida, na internet, no sexo, nas drogas, no celular. Hoje em dia, as Lógico. pessoas não se dão conta, né? Então, como que a pessoa percebe que ela está viciada? Quando ela não tem controle, porque nós, normalmente, então eu quero comer um chocolatinho, então eu tenho controle, eu vou comer no máximo 2, 3, né? Mas paro. A pessoa, quando ela é viciada, ela não tem esse controle. Ela come a caixa toda, ela sai de casa de madrugada para comprar o chocolate, ela sai do trabalho para comprar o chocolate. Tudo é chocolate. Tudo é chocolate, como pode ser a roupa, como tem pessoas também que querem um culto para ficar bem, então faz uma cirurgia, faz outra, e ela nunca tá feliz, tá saciada. Então, o viciado, que pode ser de Diversas áreas, né? até, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, também. Sim. Tudo E na vida. workaholic também, né? Tudo na vida tem um equilíbrio. Então, se a pessoa está muito extremada, comendo demais, bebendo demais, orando demais, né? E esquecendo das outras áreas da vida, então tem algo aí. E na visão sistêmica, a gente observa que por trás disso existe uma falta, que a pessoa canaliza na comida, que a pessoa canaliza na bebida, no sexo, na droga, em roupa, em comprar. Tem pessoa que compulsivamente e faz cirurgia compulsivamente. Na internet, você vê que hoje em dia tem pessoas que não conseguem desconectar do celular, né? Tem pessoas que não conseguem mais, que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, se policiar, né? Até que eu estava comentando antes da gente começar aqui, que ontem você foi no salão, né? E você preferiu ficar lendo livro e você foi a fora do grupo. Não, foi muito engraçado isso, vou até falar aqui pra vocês. Na verdade, estava lá, se vocês repararam, eu fiz meu cabelinho lindo, Tá maravilhoso. linda, né? Aí eu posso agora mandar um beijo pra Lu. Ela falou que não pode chamar ela de Lua Peloso, só eu e você, que a gente já conhece ela há muitos anos. São íntimas. Somos íntimas, vamos chamar ela de Lua Glow. Lua Glow, Lua Glow. Agora a gente vai trazer vários beijinhos para os nossos seguidores aqui. Lu, um beijo pra você. Mas o que eu tava... Eu estava lá e tava todo mundo no celular. Todo mundo. E aí eu falei assim, poxa, normalmente meu cabelo vai demorar de 2 a 3 horas. Eu vou ler um livro. E eu tava relendo um livro que eu já li, do Thiago Brunet. Foi até a Adri que me emprestou esse livro. E eu tava lendo ali e foi muito engraçado. Porque a moça veio e falou, nossa, que diferente. Eu quase falei, gente, eu sou um ET, não é possível. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam todas assim. Até saiu um estudo de tanto você ficar assim, você está criando papo, né? Porque você fica só assim. E além de a questão da curvatura ali, você criando... A postura. Né? De encurvado, assim. Aí eu tava lendo ali, e ela falou, nossa, que livro é esse? Ela falou, é tão raro ver alguém lendo, né? Aí eu falei, nossa, mas duas coisas. Aquele momento que você precisa prestar atenção, né? E é o momento que você tá ocioso, que... não que a internet não agrega, a internet super agrega, eu gosto, mas assim, aquele momento você olhar pra dentro, né? Você com você e refletir do que você tá lendo, mesmo que o externo estava barulho, toda aquela coisa, mas eu parecia que eu tava em Nárnia mesmo ali, porque o livro era muito bom, tava ali e nem vi a hora passar, quando eu vi, já acabou, já tenho que ir embora. Então, como o diferente
não é que incomoda, é estranho, né? É. Porque tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, e não que eu não tivesse no automático. Só que ela ver o livro físico, né? Porque eu podia estar lendo num Kindle, alguma coisa. Mas, nossa, peraí, ela trouxe um livro, né? Então foi muito engraçado. Eu ainda levei até uma aguinha. Eu falei, olha, eu tô muito old, assim, né? Roots. Mas isso é uma coisa que é um comportamento. Se você cria... De novo, e o motivo de eu ter levado o livro, porque eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, nossa, Nath, antes eu via você sempre lendo muito livro. E nunca mais te vi lendo. E aí eu falei assim, poxa, é verdade. Era um hábito que eu tinha de ler muitos livros. E aí eu fui meio desacelerando, talvez porque a internet... Facilita. É um meio informativo. É um meio informativo, e aí eu fui perdendo um pouquinho daquela essência que eu tinha de ler o livro, mais livros, como eu lia, tipo, uma estante, gosto muito de ler, e fui só buscando. Eu falei, caramba, olha só, um comportamento que já existia, que estava adormecido, que rapidamente ele já foi transformado, ativado novamente, porque isso tem a memória ali, como a gente fala, memória no inconsciente, que já existia aquele comportamento, né? E isso eu acho que vale também para alimentação. Quando a pessoa já tem uma compulsão, alguma coisa assim, eu sempre falo, você adormece esse comportamento. Mas se você fazer os gatilhos, né? Que ele vai voltar. Sim, por isso que é importante a pessoa descobrir a origem. O que está por trás desse vazio, dessa falta. Porque muitas vezes a pessoa só vai trocando de objeto. Sim. Né? Sim. E então, quando a pessoa pensa, por exemplo, quando a gente pensa assim, só para o pessoal, acho que ficar mais claro. Quando pensa em falta, exemplos na vida prática, o que seria essa falta? A falta emocional. Né? Nós temos muitos vazios, começando, né, lá de trás, começando muitas vezes lá na nossa infância, né? A criança muitas vezes ela registra, às vezes ela teve falta de um pai, falta de uma mãe, verdadeiramente, às vezes estava até fisicamente, mas emocionalmente por algum motivo ficou registrado na memória dela. Por exemplo, a mãe saiu para trabalhar e ela ficou registrado ali que a mãe teve o abandono. Então ela cresce com essa sensação de abandono. E aí, quando ela cresce, ela projeta nessas relações essa falta que ela sentiu lá de trás. E às vezes até exagerado, né? Porque não é em relação ao namorado, ao marido, à amiga, a falta lá de trás, né? Então, e na visão sistêmica também, como eu falei para vocês, então pode ser uma questão da infância, dessa falta, como também pode ser, às vezes eu tô comendo por mim e pelos outros meus lá de trás que passaram fome. Sim. Os meus inconscientemente, como eu falei, nós temos fios invisíveis que unem a gente aos nossos ancestrais. Então, se lá atrás eles tiveram algum processo restritivo, de fome, por lealdade, eu como por mim e como por eles. Não, então, por isso que é difícil, às vezes, a pessoa romper esse padrão. Por mais que é muito forte, né? Muito presente. Muito presente, né? E se você parar, abrir um aspas aqui, Dri, os nossos avós, vamos falar bisavós, que viveram a Segunda Guerra Mundial, o que era? Escassez. Por quê? Porque foi aí que surgiram os enlatados, né? O leite condensado, por exemplo, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os soldados precisavam tomar leite. Só que mandar o leite para a guerra, ele ia azedar. Então, eles adicionavam açúcar para que esse leite ele ficasse concentrado e assim teria mais durabilidade. E aí surge o conservante açúcar, né? Porque o açúcar é considerado, a gente chama um aditivo para conservar um alimento. E surge o leite condensado. E o que acontecia? Lá na guerra, eles tiravam um pouco daquele leite, diluíam em água e virava o quê? Leite. E aí eles tomavam. E aí você fala assim, poxa, que legal, essa coisa do enlatado surgiu na guerra. Mas também a escassez. Porque foi a época onde os nossos, um exemplo, bisavós, e o meu avô também, de alguns, é onde pode ver que ele sempre tem a despensa muito cheia. Não, que se faltar, é sempre essa coisa assim, e se faltar comida? Estocar comida, né? Estocar comida. Sim. Não, eu preciso, não, precisa ter bastante. Sim. Porque isso é uma coisa, olha que, como faz todo sentido, tá ligando. Porque que acontece? Aí a gente cresce na família com essa crença. Que precisa ter que vai passando de geração para geração. Vai acabar, né? Essa crença vai acabar. Que é falado. Às vezes, mesmo que não é falado, mas tem aquela energia pairando sobre o sistema familiar. E aí, por isso que a pessoa acaba adotando o mesmo comportamento, às vezes sem saber.
Não, isso foi até um adendo, essa questão de escassez. Eu tava até falando ontem com a minha psicóloga sobre isso, porque o pior vilão, o pior carrasco da nossa vida somos nós mesmos, Sim. né? Por quê que eu digo isso? Porque, às vezes, vamos supor que você tem um objetivo para ser concluído. Você tá sofrendo porque você não tem. Aí, às vezes, a mentalidade de escassez é tão grande que depois que você conquista, você fica pensando, não, agora eu tenho que ficar armado porque vai acabar. Então, a gente nunca tá num estado de presença. Sim, sim. Né? Então, é um treino diário você Sim. chegar, não só ficar feliz pela conquista, mas saber desfrutar da conquista para você abrir espaço para as coisas, Não, e né? se sentir merecedora também, porque muitas vezes a pessoa tem crença de não merecimento. E às vezes essa crença também tá ligada também, se os meus lá não tiveram, eu também não vou ter. Né? Por isso que muitas vezes tem pessoas que até conseguem, digamos, emagrecer, conseguem prosperar, ter dinheiro, mas às vezes perde ou engorda para continuar sendo, porque inconscientemente na cabeça dela, então tem que continuar com aquele mesmo padrão, porque eu vou estar pertencente ao sistema. Né? Então é algo muito complexo, né? E na constelação familiar também, uma coisa que a gente observa que existe algo maior, né? Nada que acontece na nossa vida, ou a melhor alegria, ou a pior tristeza, tem um porquê que muitas vezes a gente não entende, né? As coisas vão acontecendo, muitas vezes até na vida que a gente está hoje, tudo muito rápido, como a gente estava falando, muita informação, então a gente fica distraído. E a gente não observa as coisas, né? E como na visão sistêmica, os sintomas, né, de ansiedade, de depressão, alguma doença, ou qualquer comportamento, tá querendo mostrar algo pra gente. Só que muitas vezes a gente não quer ver. As vozinhas internas. As vozinhas não quer ver, né? Eu não quero escutar, então é melhor eu ficar distraído aqui na internet, vendo essas informações, me distraindo, do que eu ir realmente, né? A fundo. Peraí, não, deixa eu ver o que está acontecendo comigo, deixa eu ver o que está por trás desse comportamento. Porque, querendo ou não, também eu acho que é muito desse mundo de Disney que a gente vê nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais o autoconhecimento é uma delícia, né? Você fala assim, nossa, como eu tenho liberdade, como eu sou decidida. Mas para você chegar nesse momento, você vai ter que sofrer bastante, ter muita dor, né? Então, não é assim do nada, né? A terapia, assim como o estilo de vida saudável, ele não é uma coisa linear. Ele vai ter, por exemplo, igual a gente estava falando aqui da parte de comportamentos. Vamos supor, quando você está mudando ali um estilo de vida. O estilo de vida a gente usa muito a associação de como se fosse um carro, né? No começo, quando você aprende a dirigir, o que você faz? Gente, fica quieto, desliga o rádio, deixa eu mudar a marcha. Pera, tá vindo outro carro. Ai, meu Deus, deixa eu esperar ele passar. Você tá pensando em cada estímulo ali, né? Depois de tanto você ir fazendo, você vai vendo que vai fluindo. É a mesma coisa com o estilo de vida saudável. No primeiro dia você vai falar, ai, de novo, eu vou ter que comer salada. Mas depois, você vai até mexendo nessa crença de merecimento, porque o autocuidado tem muito a ver com merecimento, né? E o autocuidado também tem a ver com auto-amor. É uma prova de autoestima, né? Se eu me amo, eu me cuido. E eu observo muito no consultório que muitas vezes a pessoa tem esse cuidado muito grande com seu todo marido, mundo, com o pet, com seus filhos, com o pet, mas consigo mesmo, a pessoa não tem esse olhar. É verdade. Né? Porque a primeira relação que a gente tem é conosco, né? Então é muito importante a gente ficar presente, assim, o que eu tô falando para mim? A minha mente é minha melhor amiga ou minha pior inimiga, né? Porque tudo começa da maneira como a gente pensa, né? E a maneira que a gente pensa acaba refletindo nos nossos comportamentos, né? Se a gente começar a observar e impacta nos nossos resultados da nossa vida, a nossa fala, né? A pessoa acaba não percebendo muito, né? Porque a gente começa, você se observar o outro, você observa a fala, a maneira que a pessoa pensa e demonstra muitas vezes essas crenças, né, de não merecimento. Então, por isso que é importante o autoconhecimento e a constelação, e quanto à terapia, ela vem com esse objetivo, né? Porque às vezes, como você comentou, às vezes a pessoa quer a vida linear. Quando a nossa vida estiver linear, nós não estaremos mais aqui. Exatamente. Eu sempre falo que eu não... meus pacientes falam assim, Nath, você faz milagre? Não faço milagre, porque senão eu não estaria mais aqui. Sim. Quem faz milagre já subiu, Lembra né? quando, no hospital, né? Quando tá... Exato. A pessoa já partiu.
né? Então, quanto a gente estiver aqui, a nossa vida, graças a Deus, vai ter altos e baixos. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem, a gente tem que aceitar isso, né? Então, a gente tem que ter esse fortalecimento interno justamente para estar preparado para esses desafios da vida. Então, o autoconhecimento serve para isso, para a pessoa não se desestabilizar, porque existe algo maior na nossa vida que vai acontecer, por mais que a gente queira controlar, como pessoas que são ansiosas justamente querem ter o controle aí de tudo, né? Quer prever o futuro. Só que assim, por exemplo, a pandemia veio para mostrar isso, que a gente não tem controle de nada. A doença muitas vezes vem justamente para mostrar, você não controla nada. E aí vem para quê? Para a pessoa mudar de comportamento. E eu acho que vem também, eu vou dizer por mim, né? O pessoal sabe que eu operei. Eu acho que às vezes a gente fica tão. Vou dizer o meu exemplo. A Ana fez o Abra o Coração, vou fazer o Abra o Coração parte 2 comigo. Hoje a gente tá muito assim, abrindo o coração, gente, pela primeira vez na história. Olha, eu acho que, vou dizer por mim, eu sou uma pessoa que eu tenho. A gente pode até falar sobre isso, das energias masculina e feminina. Que Estávamos falando disso antes do podcast começar. a Nathalie quase me bateu, gente, foi triste. É porque eu não. Olha, nós somos irmãs, mas a gente não concorda com tudo. Apesar, eu falo que eu e a Adri, a gente é meio Complementar. que complementar. Uhum. Porque às vezes uma é mais. E porque às vezes as pessoas têm a cultura de achar que irmãos, ou eles se amam ou eles se odeiam. E no caso, nós somos 3 irmãs. E uma é complementar da outra. Porque às vezes, graças a Deus, a nossa mãe ensinou isso, que a gente tem que ser unida, e tá tudo bem a gente discordar. E a gente discorda, mas se óbvio respeita que eu muito. sempre vou falar assim, ó, eu acho que... Não é um acho, né? Você sabe. É um. Eu tenho certeza. mais firme. É um pessoal mais firme, assim, uma manipulação. Uma energia mais assertiva. E aí, a gente discordou dessa coisa de energia masculina e feminina, porque eu falo, tudo é o hype, né? Mas ela vai explicar. Mas ela vai dá um explicar. parênteses, né? Mas só Voltando- queria deixar isso, tá vendo? A gente se corta e tudo, porque a gente é irmã, então a gente tem essa liberdade incrível, mas é só pra A deixar gente um vai adendo. falar, a gente vai falar. que Mas só pra eu gente não concordo com tudo que a Adri fala. Ainda bem, né? Eu acho que a vida é sobre debate. Sim. Tanto eu quanto a Ná, pode ver que a Nathalie tem essa energia mais decidida. Expansiva. Não, decidida, de decisão. firme. E eu tenho mais a energia do acolhimento, do cuidado. Então, eu acho que é muito complementar para a nossa empresa ter Sim. esses dois lados. Porque se for só o lado de metas, você é aquela coisa, né? Você conclui todas as metas, mas como um trator, né? Você vai Isso. passando que nem um caminhão. Isso. Não importa mais nada nem ninguém. É. E aí o lado feminino, ele fala, não, na verdade, vamos cuidar dessa estrada Uhum. para ela ficar uma estrada mais macia. A gente pode passar com o caminhão, mas a gente pode cuidar mais do ambiente. Então, acho que acaba sendo muito Sim. complementar. Mas a gente vai falar sobre isso, gente. Mas, Posso fazer só um adendo pequenininho? Sim. por favor. Uma coisa que vocês falaram que é muito importante, que a constelação trabalha muito isso, a questão da aceitação. Interessante. Não é? Porque vocês comentaram, cada um tem as suas características, né? E a gente tem que aceitar, né? A gente tem que aprender a aceitar que as pessoas são diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, né? Temos pais diferentes, porque muitas vezes a gente quer aquele pai idealizado, né? E começar a aceitar, começando lá pela nossa história, pelas nossas origens, nossa família, aceitar, né? Então ela tem essa característica, mas ela é minha irmã, ela é do meu sangue, ela me complementa, eu não vou entrar em conflito, eu não vou excluir essa parte dela, e como aceitar também as nossas imperfeições também, né? Se fosse padrão, nossos pais, nossos pais deram a educação igual para mim, para Adri e para Juliana, a nossa irmã. E olha só como nós somos totalmente, apesar da gente ter a mesma Valores profissão, iguais, mas valores sim, iguais, as mas formas assim, de expressar isso características diferentes. totalmente diferente. Sim. Né? E isso não quer dizer que a educação foi especial Não. para não. É porque, exatamente o que você acabou de falar, né? Sim, porque É o- tem a questão da infância e tem a bagagem que cada uma trouxe. A gente veio para cá já com uma bagagem, né? Que precisava porque assim, também na visão sistêmica, não é por acaso que a gente está na família que nós estamos. Poxa, já vim na família, pô, já tenho que aceitar. Tem um porquê, né? Tem um, mas porquê. depois, eu acabei te cortando, desculpa, né? Imagina. Senão eu já vou entrar em outro assunto Não, aqui. Mas isso você sabe que eu sempre brinco com a minha mãe, quando a gente tá conversando, às vezes acontece um problema, aí eu falo pra ela,
você veio assim. Quando você veio para essa terra, você já sabia que ia acontecer isso. Então, ó, aceita e segue. Aí, toda hora eu falo isso. Aí, qualquer problema que acontece, ou uma coisa Mas boa... você que escolheu isso. Aí ela vira e fala, lá vem a Nathalie falar que a gente que aceitou. Mas se você olhar sistemicamente, assim, né? Uhum. Assim, eu falo isso porque no começo eu era bem contra a constelação, Uhum. e a Adri sabe Sim. disso. Não é que eu era contra, eu era descrente porque eu Eu achava acho que você era uma... não era contra, falando o tanto que eu te conheço, eu acho que você não era contra, porque às vezes a gente é contra algo porque a gente desconhece. Isso, Porque a gente não tem informação a respeito e não sabe Sim. não só do quanto aquilo impacta, mas o conhecimento em si. Então a gente é uma tendência do ser humano, né? Repudiar o que não conhece. E ainda mais a constelação, porque a constelação familiar é algo mais abstrato. Até para poder Isso. explicar, não é 2 mais 2 desafiante, igual a 4, né? né? Exatamente. E eu sou uma pessoa muito racional. Racional, você é então, muito lógica, eu sou muito concreta, você isso. precisa ver ali. E aí, mais mais dois, e ponto. E sim. quando eu participei da Em constelação... 2018, no workshop. no seu Isso. workshop em grupo. Não, eu tava ali falando, não, Que gente, é isso, essa imagina, Adriana? Olha, nada a vamos ver ver. o que vai dar. Na verdade, tem a minha parte de não aceitar, a minha parte racional muito, assim, aguçada, falando, não, eu sou São Tomé, tem que Sim. acreditar pra ver, e não permitir que o emocional se envolvesse ali, né, energeticamente, tudo. Então, Nathalie, a minha experiência em grupo, naquele momento, eu até falei pra você, eu falei, Dri, você gostou? Eu, não, porque, gente, eu sou super sincera. Aí eu falei assim, não, Dri, não gostei. Aí ela, mas eu falei, não, Dri, sei lá, não é pra mim. Mas por quê? E olha que, né, tudo que eu pensava acontecia, porque eu falava assim, tomara que a moça não fale que sou eu. Tomara que ela não faça isso. E era, gente, era tipo, parecia que, parecia não, estava realmente provando ali que eu tinha que sair um pouquinho do racional e se permitir se envolver, Sim. né? E lógico, depois eu fui ler, e até a gente já falou sobre isso, que a internet tem os dois extremos, né? Pessoas dizendo que o Bert Hellinger. Hellinger era um narcisista, Uhum. e outras que defendem, mas eu falo que tudo tem a ver com o que você acredita, como tudo, como a dieta radical para algumas pessoas vai dar certo, para outras não. E nós, por exemplo, vamos defender o equilíbrio, nada muito radical. Mas isso não quer dizer que uma pessoa possa fazer uma dieta um pouco mais restritiva, porque aquele biotipo precisa, né? Então, eu acho que a gente se permitir e abrir, como tudo na vida tem os extremos, que eu acredito que na psicologia também tem algumas coisas que você não concorda, né? E vou dar um exemplo, tem a psicologia, você até me corrige, que é aquela que você trata a causa, né? Que é tipo, só fica martelando lá no assunto, e aquela do autoconhecimento, né? Isso mesmo. E aí, tem gente que não gosta dessa, que você fica lá, sei lá, você brigou com seu chefe, então vamos falar do seu chefe, vamos, só né? vai ficar remoendo lá, sintoma. E talvez para algumas pessoas isso pode ser horrível. Eu já ia gostar bastante, que já é causa, solução, resolve, acabou. Mas para outras pessoas, não. Como tem outras que preferem não ficar incisivo e ficar mais no, né? O ser humano é muito complexo, né? Por isso que, assim, hoje em dia é muito importante que agora tem vários tipos de terapia, né? Então, assim, realmente, a constelação, como eu falei agora, é difícil você estar explicando, porque a constelação trabalha muito com sentimento, com emoção, que é diferente da terapia, né? Porque eu também trabalho com a parte de terapia também, que você utiliza mais o cognitivo, que a pessoa está pensando, está analisando lá o que vai estar falando, né? Então, tem essas situações que acabam acontecendo, né? E aí, a constelação, ela também, peraí agora. Ela acaba, na verdade, trazendo o sentimento, por exemplo, eu acho que ela, na verdade, ao meu ver, quando a gente fez a constelação com a Adri, né? A gente fez, gente. Eu experimentei. Eu acho que as três, né? As três. Eu acho que a constelação, ao meu ver, me corrija se eu estiver errada. A constelação, porque querendo ou não, tudo na nossa vida tá também no inconsciente. Então, a constelação... Porque quando a gente está no psicólogo ali, qualquer que seja a terapia, psicanálise, TCC, qualquer que seja, você está
você viu o problema e você traz para debater, certo? Então tá Isso. bem racional. Uhum. Na constelação, na verdade, não. Você vai descobrir, às vezes, as necessidades que você tem, trazendo questões do inconsciente pro consciente. É. Então, por isso que às vezes dói. É. Às vezes a gente não quer lidar porque você fala assim, nossa, mas eu não achava que eu tinha esse problema. O que eu brinco, eu gosto quando as pessoas me procuram para fazer constelação, eu gosto de já deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas vão com a expectativa e como nós falamos, na internet tem de tudo, né? Então, às vezes a pessoa acha que com uma sessão vai curar a vida dela, um comportamento de 40, 50, 60 anos e não é assim. Que às vezes Né? nem começou nessa pessoa. Começou Sim, nas- lá de trás, nos ela tá antepassados. emaranhada, né? Então, a constelação, e vamos imaginar como se fosse uma ressonância. Você vai fazer uma ressonância, então lá vai identificar que tem um tumor. Identificou que tem um tumor, você vai ter que fazer radioterapia, quimioterapia, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer uma série de coisas. Tratamento. É a mesma coisa em relação à constelação. Então, a constelação, quando a gente faz, então a gente vai identificar aquele peso que você está carregando do seu sistema familiar. Uhum. Agora, o que você vai fazer depois, qual é a postura que você vai adotar? Né? Uhum. Porque como eu comentei no início, né? Tem a primeira o sistema que a gente participa é a nossa família. Existe a lei do pertencimento, né? Na visão sistêmica, toda exclusão, ela gera sofrimento, doença e desarmonia, Uhum. né? Então, não foi só os nossos antepassados que excluíram, a gente também se exclui também, né? Então, é importante o autoconhecimento, justamente a gente começar a observar o que eu estou fazendo, né? Primeiramente comigo, como eu tô me tratando, como eu tô tratando as E não pessoas. é só tratamento físico que você tá falando, tratamento que você diz internamente. Internamente, né? Como eu comentei da nossa mente, né? Então, por exemplo, quando eu acordo, quando eu olho no espelho, o que eu falo pra mim? Porque Não, às vezes eu sou minha e a pior gente- inimiga. E a gente tá 24 horas por dia conversando com a gente mesmo, Sim. né? Você derrubou uma jarra de café, você fala assim, nossa, tá vendo? Olha como eu sou uma bosta. Isso daqui tá mostrando muito sobre o que Sim, você pensa de isso você. que eu ia falar, a gente fica se chicoteando, nós somos nosso pior inimigo. Por isso que é importante a pessoa se conhecer, porque às vezes tem pessoas que nem se tá tão acelerada Sim. e às vezes a pessoa não quer nem ficar, não tem lastro emocional para estar dentro dela, e aí ela foge, ela vai pro externo. E aí vem a questão dos vícios, né, os comportamentos, enfim, que a pessoa fica no externo porque ela não tem lastro para ficar dentro dela, não se suporta. Sim. Uhum. Ficar um pouco com a tristeza, ficar um pouco com medo, com a raiva, né? Porque outra coisa também, as emoções elas fazem parte. Tem pessoas que só querem sentir as emoções boas, o amor, a alegria, mas o medo faz parte, a tristeza, a raiva, todas as emoções, ela tem uma intenção de existir. E é importante a gente ter essa consciência, né? Eu vejo no consultório, tem pessoas que ainda falam para mim, eu não sinto raiva. Eu sou Buda. Eu sou Buda, como assim? Até um bebê. Até esse não reconhecimento já mostra que a raiva tá bem enraizada. Mas às vezes, dependendo da criação, porque, Sim. por exemplo, dependendo da religião da pessoa, né? Isso Tem pode- religião que não pode você expressar a sua raiva. Digamos que é pecado, né? Não às vezes não é bem cultural, visto, né? Por exemplo, cultural. os japoneses, eles não, pode ver, eles não expressam tanto o sentimento, Sim. porque isso mostra uma fragilidade, né? Então eles Uma vulnerabilidade, uma vamos vul- melhorar a uma, palavra. uma vulnerabilidade. E se você ou quando você conversa com os japoneses, você vê aqueles mais, né, tradicionais, tal, você vê que a expressão é, tipo, você não sabe, você fica meio assim, não, porque não tem diferente, por exemplo, do coreano, né, que é aquela que tá bem alta agora, os coreanos, que eles são Já são mais dramáticos, intensos, né? Intensos, sim. Então, pode ser também cultural, Cultural, né? exatamente. E por isso que aí vem um autoconhecimento, que, por exemplo, você falou dos japoneses, né? A gente vê, claro que a gente não pode generalizar, Sim, claro. mas a grande maioria, eles têm um grau de exigência muito grande, são Sim. muito perfeccionistas, sofrem muito, tanto que o índice de suicídio no Japão é muito grande por conta disso, porque justamente de não olhar para as emoções. Né? Então, por isso que é importante a gente aprender, você estava comentando da internet, porque a internet mostra uma positividade até tóxica. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, mesmo minha vida está acabada aqui. Ou, mas deixa eu não, fazer e um tem vídeo. aquela coisa de não acolher mesmo as Sim. emoções no sentido de tô triste, não, faz alguma coisa pra você reagir, reage, não fica na cama não. Mas Não, isso mas é peraí, muito- isso o que tá acontecendo O que tá por atrás trás dessa dessa emoção? tristeza? O que essa que eu tô tristeza- querendo, o que eu preciso olhar que eu não tô olhando? Isso, né? Porque tudo na vida, como eu falei, tem um porquê. Então, se eu tô triste, se eu tô ansiosa aqui, peraí, mas o que tá por trás dessa ansiedade?
O que essa emoção tá querendo mostrar para mim, né? E aí, voltando para a questão da constelação, né? E aí, com o seriado que teve na Netflix, né? Que até ajudou bastante, aí, Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Nossa, muito legal. Assistam. Pra entender a parte concreta, entre aspas. Por favor, Netflix, seja patrocinadora aqui do nosso podcast, que a gente tá fazendo aqui uma publi gratuita. Gratuita. Por favor. Ajudou muito as pessoas que, por mais que eu tente explicar até didaticamente o que é a constelação, né? Que tem esse padrão que se repete. Então, no workshop eu gosto de explicar, e também tem a vivência, porque uma coisa é eu falar o que é pertencimento e outra pessoa sentir na hora, como você mesmo falou, Nath. Só na hora que você sentiu, você viu que faz sentido. Com certeza. Né? Então, a constelação, então a pessoa ela tem que ir de coração aberto, né? E aí, com a série, ficou mais fácil as pessoas identificarem a importância da gente olhar para o nosso passado, olhar para as doenças, né? Que tem algum significado. Sim. Que Lógico quer ver uma que maneira... o filme ali, a gente tem que lembrar, né, como todo filme tem um pouco ali, ele não é 100% fiel ao que é uma constelação, porque ali precisa ali de uma historinha, precisa... Eu falo isso muito porque, vou dar um exemplo do Tony Robbins, né? O documentário dele é incrível, Sim. mas a gente tem que lembrar que ali existe a questão um pouco do filme, né, da imagem, porque a gente precisa entreter a audiência, né? Então eu sempre gosto, quando eu gosto de indicar livros, documentários, eu falo, o seu nível de exigência, você tem que absorver, mas tem que entender que não vai ser esse sistema, apesar do filme ser turco, né? Sim. Não é essa coisa hollywoodiana da historinha do amor, nananã, não é bem, é isso, mas não é porque tem um pouquinho de fictício de ali. ficção, né? Isso, porque é um filme, né? Mas é queria. importante que lá fica mais fácil a pessoa perceber essas ligações que tem, né? Porque lá também trata de uma das personagens tem um câncer, né? Sim. E aí mostrou, porque na visão sistêmica... E a mãe é meio narcisista. Meio narcisista, né? Então, na visão sistêmica, então, assim, como eu falei, toda exclusão, ela gera sofrimento, doença. Então, o câncer tem muito a ver com exclusão, né? Vou abrir um pouco também aqui meu coração, já que as meninas também abriram também, né? Hoje praticamente de frente com as eu também eu entrei para constelação por conta de uma questão pessoal da minha família, né? Minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, meu avô teve câncer, minha tia teve câncer, várias pessoas da minha linhagem materna teve câncer, né? E você falou, opa, isso é um padrão. Esse é um padrão, e aí foi quando eu descobri a constelação, né? E foi quando minha mãe teve o primeiro câncer em 2001, foi quando eu entrei na Record. E aí, depois de 14 anos, aí ela teve um segundo câncer, aí esse câncer já mais agressivo, né? E aí foi quando eu descobri a constelação, e aí eu fui entender, né, que as mulheres da minha família também mulheres muito fortes, né? E aí, assim, não que, por exemplo, minha mãe teve tem outros irmãos que não tiveram, né, câncer, mas ela teve, né? Então, por quê? Porque tem essa lealdade, essa fidelidade ao sistema familiar. De mulheres. De mulheres, né? Então, porque inconscientemente alguma pessoa acaba se colocando ali para ter aquele mesmo sintoma, aquele mesmo comportamento, né? E aí, por conta dessa questão da minha família, que eu também fui no workshop, né? Levei minha mãe na época que eu queria muito que ela constelasse, ela estava passando por quimioterapia e tudo mais, mas minha mãe era muito reservada, e aí até que eu constelei o câncer, e aí apareceu o meu irmão, que meu irmão é gêmeos, né? E na constelação apareceu meu outro irmão que tinha morrido com 2 dias, né? E era uma coisa que minha mãe não falava. Minha mãe não falava, né? Era um tabu, né? Por isso que vem essa história que o câncer ou é uma dor muito grande ou uma alegria, assim, células cancerígenas todos nós temos. Elas podem se desenvolver ou não. E aí vem essa parte emocional, que o câncer ele vem de uma dor muito grande, que não foi, ou uma alegria muito grande, que não, uma coisa retraída. Se a gente analisar, assim, ao meu ver,
faz sentido, né? Olha só, porque eu sou, gente, a pessoa racional. Sim, Faz sentido, né? Ela teve essa Na questão. verdade, ela teve uma exclusão. É uma exclusão. teve uma Que é uma exclusão. dor. Então, mas não foi só para vocês entenderem, né? Porque, por exemplo, quando você fala assim, que eu também gosto e um bebê? Sim. Tem bebê que nasce com câncer, então não deu tempo dele Ah, desenvolver boa, mágoa, verdade. porque às vezes as pessoas falam, não, tem muito atrelado a isso. É porque é uma pessoa que guarda muita mágoa, uma pessoa negativista. Tá, mas e um bebê? Aquela vida veio pra resgatar alguma Tem coisa, bebê né? que nasce com câncer, não deu tempo dele guardar mágoa, não deu tempo dele ter pensamentos negativos. Então, para mim, fez muito sentido, e por isso que eu sou apaixonada pela constelação, é essa carga que a gente traz do lado de trás, dos nossos antepassados, né? E como é importante, porque com a constelação a gente consegue liberar esse fluxo, né? Esse fluxo de amor. A gente vem, como eu comentei, a gente vem como eu falei, a nossa família não é por acaso, então a gente vem com uma missão da nossa família e vem uma missão da nossa vida, só que muitas vezes a gente fica emaranhada com a nossa família e a gente não vai para a nossa vida, né? E justamente a proposta da constelação qual é? A gente se liberar desses pesos, desses fluxos que por algum motivo ficou bloqueado, né? Você ir para a vida, né? Mudando aquele comportamento, não repetindo, porque inconscientemente, por exemplo, eu digo por mim também, né? Por exemplo, nessa época eu trabalhava na Record e vocês que me conhecem, você me conheceu dos dois lados, você pode Sim. até dizer, Nath, como eu era na Record e como eu sou hoje. Mudou 100%. 100%. E eu até falei uma vez para eu falei, É. nossa, ela na verdade teve um choque ali, né, Sim. que precisou sair do CLT Sim. para empreender, e eu sempre fui a favor de empreender, e a gente conversava muito sobre isso. E foi assim, foi a virada de chave, né? sim. Eu acho que a sua virada de chave profissional, eu posso falar porque somos amigas há muito Sim. tempo, precisou ter essa virada, né, de sair ali do CLT e Juntamente juntar. com a doença da minha mãe, porque, assim, a doença também, né? Ela vem para a mudança de comportamento e uma doença ela vem não só para aquela pessoa, é para o sistema todo. Uhum. Para o sistema todo, né? Principalmente quando é um câncer, doença assim, né? Doença envolve todo mundo da família, né? E foi aí que eu acabei percebendo, porque eu me envolvi muito com né, a questão do câncer, entre vários grupos de Facebook. Pra poder entender. Como a gente é autônoma, a gente cuida da nossa agenda, então eu ia para os hospitais com a minha, eu estava sempre com as minhas mães na quimioterapia e tudo. E aí foi quando eu fui percebendo, porque assim, onde eu estava, eu dava uma palavra para uma pessoa, fazia uma coisa, aí foi quando eu percebi, não, Adriana, a sua pegada agora é a clínica, não é mais empresa, né? Mas isso, e aí mostra uma percepção, olhando de fora, de uma sabedoria muito grande sua, porque a gente fala muito sobre isso. A vida é muito sobre a postura que a gente leva, né? Sim. Você poderia ter feito a postura de, ai, a dor, Sim. vou me amarrar nessa dor e Sim. sofrer pro resto da vida porque eu perdi. Sim. Ou chegar e falar assim, puxa, eu posso contribuir para mais pessoas a Sim. partir dessa dor que eu vivi. Ressignificar. Porque, como eu falei, na nossa vida sempre a gente vai ter perdas, né? E aí, o que a gente faz com essas perdas? Eu posso A gente continuar, inclui, eu posso ficar, que eu percebo muito no consultório, né? As pessoas presas lá atrás, na infância, não, porque o meu pai não me deu, minha mãe não me deu, não me fez lá, né? Ou eu posso estar ressignificando, né? Um luto, porque minha mãe infelizmente acabou partindo, né? Então, eu ter seguido, estar no meu consultório, eu estar aqui hoje, digamos que até para honrá-la, né? Com certeza. Então é muito importante, que é isso que a constelação, né, mostra pra gente quando eu falo da aceitação. O nosso sucesso de vocês estão honrando não só vocês, toda a sua família, é muito bonito isso. E a gente se apropriar disso, né? E muitas vezes que eu vejo no consultório, né, as pessoas acabam querendo rejeitar, né, a sua história, rejeitar, porque todos nós tivemos questões, todos nós, questões com o nosso e para sempre, né? Primeiro, se a gente está aqui na face da Terra, é que tem coisas para a gente evoluir. Eu acredito muito nisso, né? Então, a gente não tem o pai perfeito, não tem a mãe perfeita, nós também não somos imperfeitos. E toda vez, e aí que tá a grande questão, né? Toda vez que a gente se coloca numa postura de que isso é uma linha muito tênue entre você honrar os seus pais
ou ser submisso a eles. É uma linha assim que você... Sim. Pera, deixa eu... Tô balançando. Uhum. Eu acho que é muito sobre... Porque quando a gente se põe numa postura de não concordo com o que a minha mãe faz. Uhum. Quando você se põe nessa postura de julgar que você faria melhor, você vai reproduzir esse comportamento. Sim. E aí, o que acaba acontecendo, né? Como eu falei, tem a lei do pertencimento e também tem a lei da ordem, também na constelação que a gente trabalha também, né? Então, por exemplo, quem veio antes? Os nossos pais, os nossos avós. Quando nós somos pequenos, é fácil a gente identificar isso. Apesar que hoje a gente observa muito criança maior que seus pais. Sim. É nítido. Por isso que a gente está vendo tantas crianças aí, principalmente adolescentes, né, sem limites, né, se cortando, fazendo uma série de coisas que eu vejo no consultório, justamente por não saber lidar com frustração, né, Sim. porque as coisas estão invertidas, né. Então, voltando, então assim, então quando a gente é pequeno, então quando a gente vai crescendo, a gente tem que se policiar muito, porque senão a gente acaba ficando maior que eles. E se a gente ficar maior que eles, a gente acaba saindo do nosso lugar. Né? Então, o primeiro, no nosso sistema, nós temos o lugar de filha. Só que muitas vezes, meninas, a gente não tá como filha. Às vezes a gente tá como mãe da nossa mãe, mãe do nosso pai. Às vezes, num relacionamento, vamos falar agora da energia, às vezes eu não tô como mulher. Eu tô como mãe do meu namorado, mãe do meu marido, ou meu marido tá como meu pai, meu filho. Né? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? Então, perceber assim, então, o que eu estou incluindo na minha vida, o que eu estou excluindo, porque às vezes eu sou excluída, mas às vezes eu também me coloco para ser, eu me excluo dos lugares, né, de ir, e depois reclamo, né, que tô sozinha, né, então é uma coisa pra gente observar também, né, peraí, mas eu também tô me colocando em movimento, Qual o papel da minha responsabilidade sobre meus resultados, o que eu tô né? fazendo, né? Que lugar que eu tô ocupando nas relações, né? Por exemplo, aqui eu sou filha, né? Então, é um exercício que a gente tem que se policiar mesmo. Por exemplo, Bert Helling morreu com 93 anos com questões com a mãe dele. Então, a gente vai, por mais que a gente faça um monte de terapia, a gente faça constelação, sempre vai ter questões. Justamente a gente veio com essa família justamente para desenvolver isso. Né? Para a gente sair desse emaranhamento e ir para a nossa vida, conquistar as nossas coisas, né? Ter felicidade e tudo, para estar honrando todos eles que hoje a gente tem acesso a essas informações que eles não tiveram, né? E eu percebo no consultório que muitas pessoas ficam com exigência, ficam com pensamento mágico, né? Idealizando. E aí quando você tem esse grau de exigência com seus pais, provavelmente você tem esse grau de exigência com seu parceiro, com as suas amizades, você mesmo, com né? você mesmo, né? Então, como é bacana a gente começar a se aceitar. Eu tenho minhas qualidades, eu tenho minhas forças, mas eu também tenho minhas fraquezas, tenho meus defeitos, né? Como eles também têm, porque dentro de uma mãe e dentro de um pai, existe um homem e uma mulher que também tiveram falta, que também não receberam dos avós, dos bisavós, né? Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, porque aí a gente se coloca como uma pessoa comum, né? E aí eu sendo comum, então meus pais também são comum, então eu posso me relacionar com uma pessoa comum, não fico no pedestal, né? Porque aí senão E nem coloco no o pedestal, outro no pedestal, né? porque também eu tenho outro vício também que eu acabei esquecendo de falar, a dependência emocional, Sim. né? Porque quando às vezes eu acabo me sentindo tão pequena ali, né? Então eu coloco todas as minhas atenções naquela pessoa. E aí se sai aquela pessoa da minha vida, eu me desestruturo. E às vezes é um vício também, que às vezes a pessoa não tem essa consciência, né? Sim, De sim. ter essa dependência, né? Uhum. Muito bom. E quando você estava falando da energia, né? Vamos falar aqui da energia, sim. que isso é um assunto muito, assim, importante e a gente vê cada vez mais se falando disso. E não se falava, né? Antigamente não se falava de energia Das masculina, polaridades. das polaridades. Também não se falava, você precisa... O que a gente, por exemplo, como da constelação, desse mundo gratiluz, né? Que é a positividade em 100%, que às vezes acaba ficando tóxica. E isso vai influenciando, porque às vezes a gente acha que a gente tem que seguir um protocolo, né? Então, vou dar um exemplo. Todo mundo é gratidão, eu tenho que ser gratidão. Não necessariamente você precisa... Até a nova novela da Sete, eu até vi uma chamada que a Marina Rui Barbosa, ela é uma vilã e ela, na internet, ela é gratiluz. Então, ela fica, gratiluz, gratiluz, prosperidade. Só que quando desliga, ela quer acabar com todo mundo. E ela é uma vilã e quer...
tipo, mercenária, né? Uhum. Aí ele já mostra, olha só como os personagens, só porque a fulana falou que é gratiluz, você tem que ser gratiluz, né? Sim. Então a gente tem que ver o que serve para nós, né? Ver se aquilo ali faz sentido. Peraí, eu posso ser gratiluz? Gratiluz é uma Sim. brincadeira, eu mas acho assim, que essa questão eu de posso postura, energia feminina e masculina, eu acho que também é muito da gente ponderar o que essa postura me traz, né? Então, por exemplo, se eu sou energia muito feminina, é uma energia muito passiva, é uma energia muito do sentimental, que não tem o poder de concretização porque fica no mundo do sentimento, né? Uhum. E aí que tá esse exercício diário do equilíbrio, porque se a gente vai para outra polaridade, é um mundo 100% preto, preto, branco, branco, não existe cinza, De não ação. existe, É. não existe tons, pastéis, não. É só faz, executa e acontece. E se esquece que também a vida tem a parte do sentimento. E é igual você chegar e falar assim: o que que é mais importante pra você? A Uhum. carreira ou seu relacionamento? Não tem o que é mais importante, porque é como se você estivesse mensurando o que que é mais importante, sua perna ou seu braço. Uhum. Os dois têm o seu papel. Então eu acho que a energia é muito isso. Os dois têm o seu papel. E todos nós temos, independente da nossa orientação, todos nós temos energia Não é masculina, gênero, do né? É gênero. energia. Todos nós temos energia masculina e energia feminina, né? Que é importante. Por isso a importância do equilíbrio, do autoconhecimento, né? Porque como a Adriana comentou, a energia masculina faz com que eu haja, que eu execute, que eu vá para o mundo, que eu resolva as coisas. Entre aspas, que você vai matar o leão e trazer a caça pra dentro de casa. Isso, e é muito importante para nós mulheres no trabalho a gente ter essa energia masculina, né? Porque a gente precisou, muitas vezes, dependendo da empresa, como eu trabalhei muito tempo, até onde você me conheceu lá na Record, eu tinha muita energia masculina ali. Né? Então, até para ser respeitada, então você tem que, né, Impor ser uma. firme, impor, né? Então, ali o ambiente exigia, né? Só que assim, a gente tem que. A importância do autoconhecimento que a gente tem que mesclar. Então, no trabalho é importante. Agora, se eu for levar essa mesma energia para o meu relacionamento, eu tenho que tomar Vai gerar muita cuidado. competitividade. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque aí eu vou estar. Eu posso estar maior, posso estar entrando no lugar do pai, da mãe na relação, e acabo não ficando no meu papel do feminino, de mulher na relação. Então é isso que tem que se observar, né? Tem que ter esses equilíbrios, né? Então, e que lugar que eu estou? Aqui eu estou no meu trabalho, então no trabalho de fato eu tenho que executar, eu tenho que pensar, eu tenho que agir, porque são as características do masculino, do mental. O feminino não é a intuição, é o coração, é o sentir. Como que eu vou sentir se eu estou no mundo mental, né? Se eu tô muito aqui, dependendo do estado que eu tô muito ansiosa. Então, como se eu tô ansiosa, como eu tô sentindo? As pessoas não sentem hoje. As pessoas nem respiram. Eu vejo no consultório, quando eu peço para a pessoa, vamos desacelerar, como eu também trabalho com a parte de hipnose. Então, eu dou exercício de respiração. Não, a gente não pode ir para a segunda parte? Não, tem pessoas que não conseguem parar, fechar os olhos, que eu até brinquei antes da gente começar aqui, vamos respirar, vamos meditar. Mas é verdade, né? Ajuda a pessoa estar aqui no momento presente, né? E cada vez mais, até pelo mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão cada vez mais desconectadas. E o feminino, Adri, justamente ele conecta a mente com o corpo. Então, pra gente é muito importante. E é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque, claro, cada pessoa tem suas características. Tem pessoas que têm essa aptidão de ser mais racional, outras de ser mais emocional, mas é importante a gente conciliar e observar, tá, na minha vida, que ganhos e que perdas que eu tô tendo. Na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida de amizades, né? Você consegue dar um exemplo por exemplo, de feminino para que a pessoa se conecte ao feminino, ou do masculino, a pessoa que é muito feminina se conecte ao masculino? Você consegue dar um exemplo de práticos assim? Vou me expressar melhor. Por exemplo, a pessoa que tem uma energia mais masculina, ela vai o quê? Atrair polaridades, né? Ela vai atrair a energia mais feminina. Apesar de nós termos as duas energias, certo? Sim. E vice-versa. Sim, porque certo? vamos imaginar, duas pessoas que é Yang, que é a energia masculina, não vão se atrair. Então tem que ter o Yang e o Yin, que é a energia feminina. Tá. Então, se a mulher é muito
tem isso muito forte, então ela vai estar atraindo um homem emocionalmente mais fraco, mais frágil, né? E aí, isso... tem algumas mulheres que está tudo bem, Uhum. que se tá bem nesse formato de relacionamento, E- né? Por isso que eu acabei de falar agora, o importante é a pessoa analisar se ela tá bem, Qual ganho e qual qual ganho, se ela perdas, né? tá bem, tá feliz com esse tipo de relacionamento. E tem outras mulheres que não, né? Que tem essa energia mais desenvolvida, então acaba atraindo o homem que é mais com esse masculino dele saudável, né? E ela acaba tendo essa união, essa complementariedade que é importante, É né? isso mesmo, mesmo quem tá buscando um relacionamento, ou quem já está no relacionamento, Sim. ter começar a analisar, né? Vou dar um exemplo. O meu marido trouxe. Eu queria que ele fosse mais atencioso, que ele lembrasse, que ele fosse. Isso são pequenas características mais femininas. Mas o homem masculino, ele vai cuidar disso. Isso, Sim, ele vai e muito. cuidar, mas o que eu quero dizer, às vezes a mulher, ela um pouco mais energia feminina, mas ela quer que ele também tenha. Mas aí temos um Ela vai adendo. equilibrar. Não, eu tô querendo dizer que Temos ela um vai adendo, equilibrar. calma. Não, peraí, deixa eu terminar de falar. Ela vai o quê? Ela quer que ele tenha isso, mas às vezes ele é um homem mais masculino, Uhum. porém. Ele vai dar atenção, porque nós temos as duas polaridades, então ele vai dar atenção, talvez não na expectativa que ela quer, que é o feminino aguçadíssimo, né? Uhum. Então, aí eu falo, é o contraponto. Como também tem aquele que tem o masculino ultra Sim. hard, e aí acaba dando aquela frustrada, porque o feminino, o que que é? O energia feminina é a delicadeza, é o permitir que o outro cuide de você, deixar... Um exemplo clássico Uhum. de energia. Você tá no elevador, chega uma pessoa e fala, por favor. Não, você primeiro. Isso é o quê? Energia masculina. Não, você. Aí fica aquele... Então, isso que eu ia falar agora, né? Da energia masculina no relacionamento da mulher. Então, ela vai com a mesma... Porque, por exemplo, no trabalho, a gente tem que falar, a gente tem que liderar, Agir. tem que delegar. Ela vai com essa mesma energia no relacionamento. Então, E toda ela vez que trata você o parceiro, É. muitas vezes, sem perceber, Isso, é inconsciente. como um funcionário. Vamos? Mandando. E aí começam os Impondo, né? conflitos. Porque se ele também tem uma energia masculina, porque também pode ser saudável ou não saudável. Sim. Por isso acaba tendo muitos conflitos. Às vezes, mesmo amando, as pessoas acabam se separando. Por quê? Porque justamente está invertida essa polaridade. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Dos dois, né? De ambos, né? Mas assim, geralmente a mulher que acaba procurando mais, né? O autoconhecimento, né? Mas hoje, graças a Deus, eu vejo lá no Tá um consultório, tem misto. bastante homens também que mas a tendência, né? Não só de terapia, de autocuidado mesmo, né? A mulher, a gente tem de ir no médico, fazer check-up. O homem, muitas vezes, acaba indo só quando a Deixando, coisa tá, né? Que é uma questão de hábito, justamente porque, assim, a mulher já tá ligado mais no sentimento, no corpo, então a mulher já tá voltada a isso, desse cuidar, né? E o homem, ele acaba fugindo dessa parte emocional, né? Sim. Desse E aí, por isso racional. que tem essa polaridade. E Vamos aí- falar, Adri. É. A Adri queria falar. Tá. Mas aí que tá, eu acho, a parte da postura, no sentido de, vamos supor, a mulher tem a necessidade de ser reconhecida. Uhum. Ela pode agir de duas formas. Chegar e falar pro cara, também, você não me faz nada, você nunca me dá flor, você nunca me leva pra sair, a gente só fica em casa. Isso é o quê? Postura masculina. Uhum. Porque ela tá querendo impor a necessidade dela pro outro. Sim. Ela tem também a postura feminina. Ela Sim. poderia falar: puxa, eu sinto que a gente tá desconectado. Por que a gente. Olha a diferença de falar a mesma coisa. Por que a gente não pode sair pra jantar hoje? Pra gente estar mais junto, pra gente estar mais conectado. Então, concorda Sim. que são duas posturas totalmente diferentes pra falar a mesma coisa. E Adri, até para poder ficar mais, digamos assim, melhor essa comunicação, porque o feminino é justamente quando a gente está com as flechas voltadas pra gente.
Quando eu falo do meu sentimento, do meu desejo, de algum problema que eu tô passando, né? Uhum. E não colocando o outro. Porque, por exemplo, quando, nesse exemplo que você deu, eu tô me sentindo desconectada, Eu tô me sentindo reconhecida. reconhecida. Então, eu tô falando do outro. Então, dependendo, porque a comunicação é muito importante, dependendo de como Tudo eu volta falo, pro eu diálogo. posso estar acusando o outro Pro- e é. isso gerar um conflito. Então, quando a pessoa tem esse autoconhecimento, porque quando eu falo de mim, dos meus sentimentos, não tem como você brigar comigo. Se eu tô falando, olha, Nath, eu tô triste. Tô triste porque eu tô me sentindo sozinha. Não tem como você brigar comigo, porque agora se eu falar assim, olha, eu fiquei triste porque você me deixou sozinha. Percebe? Então, assim, então tem essas pequenas. Voltar mais para o eu. O feminino é o O eu. eu. O Boa. eu e assim, o eu, importante, o eu agora. O que tá acontecendo comigo agora? No meu coração. Né? Muito bom. Como eu até brinquei ontem com você, né? Quando a gente estava alinhando aqui sobre o podcast, eu falei, nossa, eu tô com friozinho na barriga, né? Então, o feminino, que é um exercício que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque, como eu falei, a gente cresceu e a gente não aprendeu a usar as nossas emoções, ainda mais a gente, por exemplo, as nossas avós, minha mãe não, que minha mãe já trabalhava, a mãe de vocês também, né? Mas, por exemplo, minha avó, minha bisavó não trabalhava. Né? Então, a mulher, ela teve que, para ter a independência dela, então ela teve que ficar muito forte mesmo, né? Para ser respeitada, conquistar o seu lugar. Só que percebe que a gente também foi para um outro extremo. Então, Uhum. agora a gente tem que ir para o equilíbrio, né? Pra que isso até vale na amizade, em tudo. Em Acho que nas tudo. relações interpessoais, Sim, né? porque todos os extremos não são saudáveis, mas a mulher precisou certeza. ficar muito forte, muito empoderada, porque ela lá atrás, ela foi muito frágil, massacrada, diminuída, né? diminuída. É. Então, ela precisou para outro extremo, e graças a Deus que agora a terapia, né, com autoconhecimento, a gente está indo para o nosso lugar do meio. E o importante, assim, é identificar, nesse ambiente, eu vou precisar usar minha energia masculina aqui no meu trabalho. Não, mas agora aqui nos meus relacionamentos, né, eu vou ser mais feminina, eu vou me permitir, né, que abra o elevador para mim, não vou me sentir ofendida porque abriu a porta do elevador para mim, porque abriu a porta do carro para mim, pelo contrário. E uma coisa assim que eu gosto de trabalhar bastante, aprender a receber. Porque Isso, muitas vezes o feminino, agora eu vejo no consultório, nem o elogio quer receber mais. Você fala, nossa, meu seu cabelo tá lindo. Não, não. não é nada. Não é nada. Não é nada. O que ela vai querer depois com isso? Né? Olha essa blusa. Não, foi que eu comprei baratinho. Né? Desvaloriza. Então é importante também. Por isso que eu falei, né? A questão do autoconhecimento, a pessoa se conhecer, a pessoa aprender a receber também. Perceber que lugar que você está, se apropriar, porque muitas vezes você também não se apropria do lugar. E se eu não me aproprio daquele lugar, alguém vai ocupar aquele lugar, Sim. né? Então, assim, então eu perceber o lugar que eu estou ocupando, não carregar também, porque muitas vezes o que acontece muito, eu pego o meu lugar e o lugar de todo mundo do meu sistema. Faço um monte de coisa Resolvo e depois tudo. fico doente, não sei por quê. Exato. Carrego um monte de peso de coisas que não me compete, eu como filha, ou como mãe, né? Então é muito importante isso. Ficar atento por isso que, né, na Bíblia fala que as palavras têm muito poder, Sim. né? Porque às vezes o que você fala ali é muito mais. Eu sempre falo que o que você fala é muito mais sobre você do que sobre o outro, né? Isso. E às vezes você fala, não, eu vou resolver, eu vou fazer e tal. E se você for ver, você fala, caramba, daqui a pouco eu tô fazendo pra todo mundo. E aí volta mais uma vez do que você falou. E eu? É. Eu tô olhando Não, pra mim, e aí- eu tô vendo se eu tô. Porque às vezes é inconsciente. É de isso que eu ia você falar tomar agora. a posse ali. Isso que eu ia falar agora, Nath. E às vezes a pessoa faz inconscientemente, mas ela tá fazendo porque ela quer ser valorizada. Ela quer ser reconhecida. Ela não tá Porque como fazendo eu não me genuinamente. reconheço, É. eu vou usar o serviço como uma moeda de troca. Por exemplo, até a gente tá falando agora da questão da comunicação do feminino. Eu falo pra mim, porque pra mim é importante falar das minhas emoções. Agora, quando eu tô falando, se eu já quero que o outro faça alguma coisa, eu já tô manipulando. Então é importante, sempre as festas estar voltada pra gente, né? E outra coisa importante também que tem nessa questão das relações que a gente vê na constelação é o equilíbrio entre dar e receber, né? Então toda relação ela tem que ter trocas, né? Para ser uma relação saudável, né? Tem que ter ganhos e tem que ter trocas. Só que muitas vezes o que acontece?
Como o exemplo que eu dei, né? Então, tem pessoas que são muito doadoras, a pessoa tem uma necessidade de autoafirmando, ela se sente prazer, tá dando, oferecendo, ofertando, só que isso acaba desequilibrando, porque se eu dou muito, olha como que eu fico na relação. Porque nós somos iguais, né? Claro que dependendo do contexto que nós estamos, o grupo que nós estamos, né? Por exemplo, aqui vocês são maiores do que eu porque vocês estão me entrevistando, né? Por mais que eu tenha um conhecimento, mas existe uma hierarquia, né? Então, todos os grupos, por mais que muitas vezes as pessoas não querem aceitar as leis, mas as leis vêm justamente para organizar as relações, para harmonizar. E é importante quando a gente tem esse conhecimento, porque a gente acaba ficando melhor conosco, melhor nas relações. E vai entendendo que a vida é uma dança de dar e receber, Exatamente. né? Dar e receber, dar e receber, 24 horas e é por dia. importante eu dar, porque eu percebo no consultório, muitas vezes a pessoa dá, mas ela também não se permite receber. Ela acha que ela não é merecedora de recebimento. Não preciso, Que não não quero precisa, ajuda. o orgulho não deixa, né? Então, e como tem pessoas também que só querem receber. Que eu até brinco nos workshops, né? Tem pessoas que não querem nem retribuir um like. Propósito, falando isso, já se inscreva no canal, deixa o seu like. Odri, eu tenho um teste que eu fiz da internet de energia masculina e feminina. O que eu vou fazer, gente? Vou deixar aqui, faço o teste e depois compara, que a gente manda lá pra Adriana. Fala, aí você vê como é que se tiver desequilibrado, você já entra em contato com a Adriana pra você ressignificar isso aí, porque a gente adora um teste. Sim. Tudo bem que ali é um teste, mas aí ali dá pra você ter uma noção. Um parâmetro. Um parâmetro de como tá. E aí você vai conseguir, então você já vai aproveitar, deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal. Também, se você estiver no Spotify, seguir no canal, responde o teste e segue a Adriana, que a gente vai falar as redes sociais dela, para você ir lá e falar, Adriana, me ajuda, por favor, que eu estou com a minha energia desequilibrada. Estou sem pertencer a nada. Certo? E se a pessoa quiser, Dri, a gente falou sobre muitas coisas aqui. Não, acho foi que demais esse podcast. Em muitos momentos as pessoas devem ter se identificado de alguma forma. E se as pessoas quiserem te encontrar, tanto na terapia quanto na questão da constelação, como que tá suas redes sociais? É Adriana Limeira, psicóloga, e meu site é mentesempoderadas.com.br. Show, que demais! E, Dri, olha, foi um workshop praticamente, assim, incrível. Se você falou que a gente... estamos aqui entrevistando você, estamos hoje, mas... Quem sabe em breve será o contrário, né? Você estará nos entrevistando para um projeto, porque eu sempre falo que eu brinco com a Adri, hoje nós não nascemos nutricionista, né? Nós estamos nutricionistas, né? Amanhã tudo, porque a vida ela é cíclica. Ela é cíclica, né? Por isso que tem até a pessoa, ela não é famosa, ela está. Sim. Temporariamente. Tudo só é famosa Anitta. Só em qualquer lugar do planeta ela é reconhecida. Por favor, Então, Dri, eu queria agradecer muito. Com certeza, essas borboletas já subiram todas. Espero que você contribuiu demais. Foi, assim, deu uma visão, acho que incrível para as pessoas, né? Vamos deixar aqui as redes sociais da Adriana aqui na descrição. E aqui no nosso podcast, a gente sempre quer proporcionar uma experiência para os nossos convidados. E aí a gente tem um presente super incrível para você lembrar sempre da gente. Tomar o seu café. E aí a gente tem um blend de fibras, que é do Sem Dietas, que é um dos nossos patrocinadores daqui do podcast, que foi elaborado por mim e pela Dri. São 3 tipos de fibra que vai ajudar na nossa microbiota intestinal. E já fazendo um gancho, quando a gente tem a microbiota intestinal ajustada, você produz mais dopamina e serotonina, diminuindo aí a ansiedade, melhorando um pouco a questão da saúde mental. Lógico que é um conjunto entre terapia e alimentação, né? Elas caminham junto. E também
Você vai cuidar da nutrição por completo, né? Que às vezes Isso, exatamente. Fica muito, eu vejo isso em consultório, as pessoas muito obcecadas no que elas comem, quantas calorias elas têm, mas elas esquecem que existem outras formas de nutrir, né? Exato. Então, o que elas veem na televisão é uma forma de nutrição. O que elas estão dando like ou dislike também é uma forma de nutrição. E então, os pensamentos, né? Que tipo de pensamentos que eu tô tendo? Como eu tô nutrindo a minha alma? Né? Que muitas vezes a pessoa fica tão preocupado, né, com o corpo, com o ter, e não se preocupa com isso. Como eu não tô nutrindo minha alma, o que eu tô pensando, o que eu tô falando pra mim, né? Então começar a ficar presente nisso, se acolher mais, né? Fazer essas pazes consigo mesmo, que todos nós temos imperfeições, né? Então começar a se acolher, se aceitar, aceitar a sua história, né? Porque quando a gente aceita a nossa história, a gente fica mais forte. A gente vai para o mundo mais forte e as pessoas conseguem perceber isso, né? Então, eu acho que foi isso que eu quis passar. Fiquei muito feliz aí com o convite, muito honrada, né? E adorei essa experiência. Obrigada, viu, Dri? E aproveitem e se inscrevam no nosso Instagram, Sem Dieta Cast. Também me sigam, siga a gente nas redes sociais. O meu é Nathalie Loyola. O meu @ é Loyola com y.adriana. Então lá, vocês vão ver que é interessante até seguir nós duas, não puxando sardinha, mas porque aqui a gente, como a gente falou, a gente tem um trabalho muito complementar, né? Mas na parte de execução de receitas, a Ana trabalha muito o como a nutrição é importante. E eu vou trabalhar o porquê a nutrição é importante. Então a gente faz esse trabalho complementar de o que come e o que pensa em relação ao que come. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Comenta bastante nesse episódio para que o YouTube entenda que o nosso episódio é relevante e que essa mensagem entregue para cada vez mais pessoas. Marca os amigos e é isso, gente. Obrigadão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.